Do lado de fora da biblioteca, uma chuva fina e persistente caía desde o início da tarde de outubro. O céu, coberto por nuvens rasgadas e cinzentas, parecia tão baixo que dava a impressão de que a qualquer momento iria se apoiar nos telhados dos prédios. O outono daquele ano chegará com um frio úmido e desanimador, como se a estação tivesse decidido ser especialmente hostil. Arrepiei-me ao olhar para a rua encharcada e voltei a organizar as prateleiras, tentando me concentrar no trabalho. A biblioteca do nosso bairro não era grande, mas tinha um charme acolhedor. Quando cheguei aqui, há 25 anos, recém-formada no curso técnico de biblioteconomia, o lugar cheirava a mofo e papel velho. Hoje, depois de reformas, temos janelas de vidro duplo, um sistema informatizado para empréstimos e até um bebedouro para os leitores, embora isso signifique que preciso ficar de olho nas xícaras abandonadas por aí. Zenaida Petrovna, tem alguma novidade por aqui? A voz de Maria Stepanovna, uma aposentada que mora no terceiro andar do prédio ao lado, ecoou entre as estantes. Ela aparece toda terça-feira, pontual como um relógio. Sim, Maria Stepanovna, chegaram ontem e respondi, puxando debaixo do balcão uma pilha de livros recém-chegados. Tem uns romances policiais bem recentes e até uma história de amor, do jeito que a senhora gosta. Ah, que maravilha, minha querida! Seu rosto enrugado iluminou-se com um sorriso. É que ficar só assistindo televisão não tem graça, só briga e tiroteio. Quando a gente lê, é como se entrasse em outro mundo. Sorri, porque depois de tantos anos muitos dos frequentadores já faziam parte da minha vida. Sabia quem tinha filhos na escola, quem estava doente, quem havia viajado nas férias. Na verdade, ser bibliotecária neste bairro era quase como ser cabeleireira. As pessoas vinham não só pegar livros, mas também desabafar. Você está pálida hoje, menina. Tudo bem? Maria Stepanovna ajustou os óculos e me olhou com preocupação. Ah, é que não dormi direito. O Vitinha roncou a noite toda, menti, sem querer revelar que, na verdade, eu e Vitor dormíamos em quartos separados havia quase um mês. Ele dizia que era por causa de uma gripe, para não me contagiar. No começo, achei que fosse apenas um gesto de cuidado, mas agora já não tinha tanta certeza. Quando o relógio bateu 5 horas, comecei a me preparar para ir embora. Toda sexta-feira, desde os primeiros anos de casamento, tínhamos o hábito de um jantar especial. Quem diria que, depois de 25 anos, ainda estaríamos juntos? Muitos casais da nossa época não aguentaram nem metade disso, especialmente nos anos 90, quando a vida era tão difícil. Mas nós resistimos. Ou melhor, tínhamos resistido até pouco tempo atrás. Já estava vestindo o casaco quando o celular tocou. Era Vitor. Sua voz soava estranha, como se estivesse correndo ou muito nervoso. Zina, estou indo para a casa dos meus pais. Lá está um caos. O que aconteceu? Perguntei, paralisando com os botões pela metade. Minha mãe e meu pai estão de cama, com febre altíssima, quase 40 graus. Consegui falar com eles agora há pouco e chamei a ambulância, mas você sabe como é. Demora. Vou eu mesmo ver como estão. Quer que eu vá com você? Ofereci, já pensando no que levar. Não. Ele interrompeu, apressado. Parece ser algo contagioso, não faz sentido você se expor. E amanhã, quem vai ficar na biblioteca? Além disso, para que arriscar? Mas como eles vão ficar sozinhos doentes? Eu dou conta, sua voz ganhará um tom irritado. Fica em casa, descansa. Volto ainda hoje à noite. Tá bom, então concordei, sem muita convicção. O jantar vai ficar esperando. Não se preocupe em comer lá, eles devem estar fracos. E não esquece de levar remédio da nossa caixinha de primeiros socorros, lembrei. Já peguei tudo, cortou ele, seco. Preciso ir. A ligação terminou e eu fiquei ali segurando o telefone com uma sensação estranha. Havia algo naquele relato que não fechava. Vitor sempre foi calmo, ponderado, mas dessa vez parecia agitado, quase evasivo. E por que recusara tão rapidamente minha ajuda? Antes, sempre íamos juntos visitar os sogros. Em casa, o silêncio era pesado. Liguei a televisão por hábito, só para preencher o vazio, e fui trocar de roupa. Na entrada, pendurada no cabide, estava a jaqueta cinza com detalhes pretos que eu havia dado de presente a Vitor 3 anos atrás, no aniversário dele. Era uma peça boa, quente, cheia de bolsos, como ele gostava. Não sei o que me levou a revirar aqueles bolsos. Talvez fosse só para checar se ele não tinha esquecido a carteira ou as chaves. Ou talvez, no fundo, eu já desconfiasse de algo. No bolso lateral, encontrei um papel amassado, a nota fiscal de um restaurante chamado Ogoniok. A data era de ontem. 2 pratos principais, uma garrafa de vinho, uma sobremesa com o nome pomposo Paixão da Condessa. Total, 2.300 rublos. Reli a nota várias vezes,
tentando entender o que aquela folha de papel fazia no bolso do meu marido. Vitor tinha dito que chegaria tarde ontem porque um cliente levou uma máquina de lavar para consertar. Quando voltou por volta das 10, não cheirava a óleo ou graxa, mas a um perfume doce, quase feminino. Na hora não dei importância. Agora, porém, aquela nota fiscal com 2 jantares me martelava a cabeça. Com quem ele tinha jantado? Por que mentiras sobre o concerto? E por que a nota estava amassada, como se tivesse sido jogada fora às pressas e depois esquecida? Um nó de angústia se formou no meu peito. Seria mágoa? Medo? Tentei me convencer de que havia uma explicação lógica. Talvez fosse um jantar de trabalho, um cliente importante, ou até um colega. Mas uma voz interior insistia. Por que então ele não contou? Por que inventou essa história do concerto? Por que a nota estava escondida, como se fosse uma prova a ser destruída? Balancei a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. 25 anos de casamento. 25 anos de confiança, de cumplicidade. Não podia ser. Não queria nem considerar a possibilidade. Mesmo assim, arrumei a mesa para 2 como sempre, embora soubesse que ele não viria. Sentei-me perto da janela com um livro, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. O que eu vi eram as linhas daquela nota maldita. 2 pratos, vinho, paixão da condessa. Lá fora, a chuva se transformará em um temporal. Observava as gotas escorrerem pelo vidro e pensava na minha vida, tranquila, previsível, segura. Ou pelo menos assim eu acreditava até aquele dia. O telefone continuou mudo. Várias vezes quase liguei para a sogra, só para saber como estavam, mas sempre desisti. Se estivessem realmente doentes, não seria justo incomodá-los. E se não estivessem? O que tudo aquilo significava? Por que Vitor agira de maneira tão estranha? Para onde ele tinha ido de verdade naquela noite? E com quem esteve no restaurante ontem? As dúvidas se multiplicavam, como um enxame de abelhas na minha cabeça. Não queria acreditar no pior, mas a semente da desconfiança já tinha sido plantada. No final das contas, decidi adiar aquelas reflexões para o dia seguinte. Minha avó sempre dizia que amanhã é mais sábia que a noite. Amanhã, eu confrontaria Vitor. Sobre o restaurante, sobre as mentiras, sobre tudo. Por enquanto, precisava pelo menos tentar dormir. Apaguei a luz da sala e fiquei deitada na escuridão, ouvindo o barulho da chuva e o ritmo acelerado do meu próprio coração. A manhã seguinte amanheceu tão cinzenta quanto os meus pensamentos. Vitor chegou depois da meia-noite. Fingi estar dormindo quando ele entrou sorrateiro no banheiro. Trazia um cheiro de rua, de cigarro e de algo doce, desconhecido. Passei a noite inteira ouvindo sua respiração na cama ao lado, sem coragem de fazer as perguntas que me queimavam por dentro. Ele não apareceu para o café da manhã, dormindo para recuperar-se da noite difícil, cuidando dos pais doentes. Eu fiquei junto à janela com uma xícara de chá já frio, olhando para o céu nublado. Era estranho, mas pela primeira vez em 25 anos de casamento, senti-me uma estranha dentro da minha própria casa. Esperando um horário decente para uma ligação de sábado, discado o número da sogra. O telefone tocou 3 vezes antes que atendessem. Alô, Claudia Ivanovna, sou eu, a Zina. Como vocês estão por aí? Perguntei, tentando soar natural, como se fosse apenas uma ligação de rotina para saber das saúdes. Zinocha, minha querida, a voz da sogra soava firme, sem nenhum traço de fraqueza. Nada de especial, vamos levando. Ontem mesmo, seu avô e eu selecionamos batatas para vender no mercado. Mas por que você liga tão cedo num sábado? Aconteceu alguma coisa? Algo dentro de mim se partiu. Então eles não estavam doentes? Minha voz saiu estranha, como se não fosse minha. Vocês não estão enfermos? Doentes? Por quê? Claudia Ivanovna parecia genuinamente surpresa. Fufu, sinal de afastar o mal-olhado, graças a Deus estamos bem. Só o velho às vezes sente a coluna, mas é a idade. Ela fez uma pausa. E o Vitya não esteve aí ontem? Vitya? Não veio, respondi, sentindo o coração acelerar. Ele deveria ter ido. O tom da sogra mudou, agora preocupado. O que aconteceu, Zina? Algum problema? Não, apresse-me em dizer, tentando organizar os pensamentos. É que ele falou que vocês estavam com febre alta, que precisava levar remédios. Fiquei preocupada. Ai, filha, nós estamos ótimos. Riu ela. Talvez ele confundiu com outra pessoa. Ou sonhou. Talvez, murmurei. Desculpe pelo incômodo. Ligo depois. Desliguei o telefone e afundei na cadeira. Minhas mãos tremiam. Victor havia mentido. Não havia pais doentes nem viagem urgente. Para onde ele foi? E por que precisava dessa mentira? Naquele momento, a cama rangeu no quarto. Ele havia acordado.
Enxuguei às pressas as lágrimas que insistiam em cair e comecei a bater panelas, fingindo estar ocupada com as tarefas domésticas. Quando Victor entrou na cozinha, eu já estava de costas para ele, fritando ovos na chapa. Minhas costas retas, minhas mãos, apenas um leve tremor. Bom dia, disse ele, jogando-se na cadeira com o habitual barulho. Tem café? E os meus pais, como estão? Não me virei. A pergunta saíra automática, como se nada tivesse acontecido. Ah, ele gaguejou, como se tivesse sido pego de surpresa. Melhor, melhor. Levei remédios, fiz injeções. A ambulância nem chegou a vir, imagina. Girei bruscamente encarando-o. Liguei para sua mãe há 1 hora. Eles estão bem. Você não foi lá ontem. O rosto de Victor empalideceu. Por um instante seus olhos traíram pânico, mas ele se recompôs rápido, como se vestisse uma máscara. Você está me vigiando agora? Tentou atacar, mas sua voz falhou. Responda a pergunta, disse eu, surpresa com a firmeza do meu próprio tom. Onde você esteve ontem à noite? Ele ficou em silêncio, esfregando as têmporas como se sentisse uma dor de cabeça. Zin, acho que me embaralhei todo. Fez uma pausa. Esses antibióticos que estou tomando para a gripe deixam minha cabeça confusa. Jurava que tinha falado com a mãe que eles estavam doentes. Devem ter sido alucinações, um delírio. Você não está doente, Victor. Desliguei o fogo. O apetite havia desaparecido. Pare de mentir. Não estou mentindo. Ele bateu o punho na mesa, como se a raiva pudesse tornar suas palavras verdadeiras. Só confundi as coisas. Essa semana toda com febre, você sabe disso. Deve ter sido um pesadelo. Olhei para ele, que era estranho com o rosto do meu marido, e não conseguia entender como alguém podia mentir tão descaradamente. E acima de tudo, por quê? E o restaurante Ogonioke? Perguntei baixinho. Ele estremeceu, como se eu o tivesse golpeado. O quê? Encontrei o comprovante no bolso da sua jaqueta. 2 jantares. Vinho, sobremesa. Anteontem, quando você supostamente consertava a máquina de lavar de um cliente. Victor fechou os olhos, esfregando a ponte do nariz com cansado. Foi com o Mikalish. Um jantarzinho íntimo por causa do aniversário dele. Não quis te incomodar, você estava com enxaqueca naquele dia. Eu não tinha enxaqueca, disse sem tirar os olhos dele. E o Mikalish, seu colega de trabalho, fez aniversário há 3 meses. Nós até escolhemos o presente juntos. Não havia mais o que dizer. O diálogo havia perdido o sentido. Baixei os olhos e comecei a recolher os pratos da mesa. Vou buscar sal com a Marina, anunciei. Embora houvesse sal suficiente em casa. Precisava sair, respirar, pensar. No corredor do prédio, esbarrei em Galina Fyodorovna, nossa vizinha da escada. Ex-professora de matemática. Ela sabia de tudo e de todos no prédio. Zinosha, que bom te ver. Sorriu. Justamente ia te procurar. Queria pedir emprestado algum livro. Esses programas de TV estão estragando minha visão. Claro, Galina Fyodorovna, respondi distraidamente. Passe mais tarde, eu separo alguma coisa. Já me afastava quando ela segurou meu braço. Seu Victor está em casa? Por quê? Perguntei, forçando um tom casual. Porque ontem à noite, por volta das 19 horas, vi ele na rua com uma moça. Estavam dentro do carro conversando. Pensei que fosse alguma parenta que veio visitar. Meu coração pulou uma batida. Que horas exatamente? Pouco antes das 19 horas. Voltava do mercado e vi o carro de vocês parado em frente à farmácia. Ela era jovem, cabelos tingidos. Fiquei surpresa porque faz frio para ficar sentado no carro assim. Devia ser por causa do trabalho, forcei um sorriso. Ele conserta eletrodomésticos, tem muitos clientes. Pode ser, concordou a vizinha, mas seus olhos transmitiam pena. Só que não pareciam falar de trabalho. Ela ria muito. Depois se calou de repente como se tivesse visto algo. Galina Fyodorovna hesitou. Mas quem sou eu para julgar? Meus olhos já não são os mesmos. Assenti e apreciei o passo em direção à saída, sentindo um nó crescer na garganta. Lá fora, uma chuvisca fina molhava tudo. Caminhei sem rumo, sem sentir o frio, enquanto minha vida, tão previsível e segura até ontem, desmoronava como um castelo de cartas. 25 anos juntos. Será que todo esse tempo convivi com um homem capaz de mentir tão facilmente? Ou isso era algo recente? E o que teria acontecido para que ele mudasse assim? Uma ideia cruel cruzou minha mente. Será que a culpa é minha? Talvez não tenha dado atenção suficiente, envelheci, me tornei sem graça. Os últimos anos de fato tinham sido monótonos. Trabalho, casa, uma novela à noite. Nem mesmo férias decentes tirávamos, sempre economizando para o conserto da casa ou um carro novo.
Mas muitas pessoas vivem assim e não mentem, não inventam desculpas, não traem. Parei no meio da rua, encharcada, sem perceber que a chuva havia molhado minha roupa até a pele. Uma única pergunta martelava em minha cabeça: o que fazer agora? Armar um escândalo? Fingir que não sei de nada? Perdoar? Mas perdoar o que, se nem sequer sei ao certo o que está acontecendo? Talvez tudo tenha uma explicação inocente. De repente lembrei-me da minha mãe. Ela sempre dizia: Zina, cada um tem sua verdade, mas há uma verdade que vale mais que ouro, a verdade dos fatos. Chegou a hora de juntá-los. Antes de decidir qualquer coisa, preciso ter certeza. Virei-me e voltei para casa. Victor ainda não tinha saído para o trabalho. Aos sábados, seu expediente era mais curto. Troquei de roupa e sentei-me à sua frente na sala com calma. Precisamos conversar, disse. Ele levantou os olhos do celular. E foi então que viu o que mais temia: culpa. A gaveta da cabeceira, as revistas amareladas, os comprimidos para pressão, as contas antigas empilhadas. Esquadrinhei até debaixo da cama, só poeira e uma embalagem esquecida de meias. Quase me acalmei quando meu olhar tropeçou na despensa. Um cômodo minúsculo sem janelas, onde guardava potes de conservas, malas velhas e trastes que ninguém mais queria. Victor jamais punha os pés ali. Isso é coisa sua, dizia, como se aquele espaço de 1,5 metro fosse meu reino particular. Por isso, foi um choque notar que a prateleira superior, onde ficavam as geleias, estava diferente do que eu havia deixado. Os potes, desalinhados. E por trás deles, um celular. Antigo, gasto nas bordas, mas funcional. Meu coração disparou. Liguei-o, a bateria estava morta. Encontrei o carregador do meu telefone, conectei-o e comecei a esperar, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Os 15 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Até que finalmente a tela piscou. Nenhuma senha. Abri as mensagens e congelei. Uma conversa interminável com um contato chamado 8 meses de trocas. Comecei pelo início. Oi, sou eu. Como prometi, compramos um telefone só nosso. Que maravilha! Agora Zinca não vai mais nos espionar. Bobinha nem desconfia. Passando o dia inteiro na biblioteca escrevendo sua tese. Fechei os olhos. Zinca. Em 25 anos, Victor nunca me chamara assim. Sempre Zina ou Zinotcha nos raros momentos de carinho. Zinca soava como um apelido de estranha, algo entre o desdém e a cumplicidade com outra pessoa. Continuei lendo e cada linha era uma facada. Seu primeiro encontro num café, o primeiro beijo, a primeira noite num motel fora da cidade. Planos, sonhos, fotos. Deslizava os dedos pela tela e cada mensagem me roubava o fôlego. A Zinca vai acreditar? Ela sempre acredita, escreveu Victor, descrevendo como mentira mais uma vez sobre uma viagem de trabalho. Direi que meus pais adoeceram. Era anteontem, quando ele passaria a noite com ela. Em breve tudo se resolve. Aguenta mais um pouco, prometia, enquanto a outra reclamava do cansaço de se esconder. 8 meses. Um ano inteiro em que, enquanto eu me desdobrava entre crises na biblioteca, cortava gastos e sonhava com nossa velhice juntos, ele construía uma vida paralela. Com ela. Com essa Svetlana de cabelo tingido e maquiagem chamativa, cujas fotos sorridentes apareciam nos anexos. Num dos cliques, os dois abraçados, bronzeados. Nossa viagem em agosto, legendei mentalmente. O mesmo agosto em que ele jurara estar pescando com os colegas. Sentada no chão da despensa, encostada na parede, senti o frio se espalhar por dentro. Não havia lágrimas nem gritos, apenas um peso opressor, como se o chão tivesse se aberto debaixo de mim. De repente lembrei-me do dinheiro. Nos últimos meses, nossas economias vinham minguando. Victor justificava com a inflação, o conserto do carro, a ajuda aos pais. E eu, como sempre, acreditava. Apertei ainda mais o cinto, comprei roupas em promoção, adiei pequenos prazeres, guardava cada moeda da minha bolsa. Levantei-me e fui até o computador. Tínhamos uma planilha compartilhada de despesas, eu sempre anotei cada centavo. Nos últimos 8 meses, 120 mil rublos haviam sumido da conta de Victor sem explicação. Gastos diversos, despesas de trabalho. Contei, cerca de 15 mil por mês. 15 mil do nosso orçamento familiar para outra mulher. Para jantares, presentes, hotéis. Quando confrontei Victor, ele se apegou à sua versão. Confundi, você deve ter imaginado, não estou bem da cabeça. Num dado momento até fingiu ofensa. Será que depois de tantos anos você não confia em mim? O que me enojou não foi a mentira dele, mas minha própria fraqueza. Quase cedera. Quase pedirá desculpas, quase finja que nada havia acontecido. No domingo, Victor saiu novamente. Trabalho urgente, disse. A máquina de lavar dos Petrovich quebrou.
Eles têm um bebê, precisam lavar fraldas. Assenti sem discutir, apenas o acompanhei com o olhar até a porta. Quando esta se fechou, soltei o ar devagar. Alguma coisa dentro de mim havia se partido. Talvez a paciência. Talvez a ilusão tola de que 25 anos de casamento valiam alguma coisa. Percorri a casa de novo, examinando cada canto com outros olhos. O que mais ele esconde? Onde mais a mentira se aninha? Comecei pelo guarda-roupa. Nada de anormal, camisas, meias, cuecas, tudo conhecido, rotineiro. Depois, a gaveta da cabeceira. A sensação de ser um estorvo na própria família já me acompanhava havia um ano. O que mais doía não eram as mentiras em si, mas a ideia de que riam de mim às minhas costas. Zinca é tão ingênua, não vai desconfiar de nada. Zinca vai acreditar. E eu acreditava. Meu Deus, como eu acreditava. Que tola fui. No telefone, entre as mensagens, encontrei fotos. Uma mulher jovem, de fato bonita, com cabelos tingidos e maquiagem chamativa. Em uma das imagens, ela estava abraçada a Victor, os dois sorridentes, bronzeados. Era a tal viagem de agosto, quando ele jurara que iria pescar com os colegas. Eu me sentei no chão da despensa, encostada na parede, enquanto uma frialdade se espalhava por dentro. Não chorava, não gritava, apenas um peso opressor, a certeza doída da traição. De repente me lembrei do dinheiro. Nos últimos meses, nossas economias haviam minguado sem explicação. Victor justificava com a inflação, o conserto do carro, a ajuda aos pais. E eu, como sempre, acreditava. Apertei ainda mais o cinto, guardava parte do meu salário, comprava só o essencial, negava a mim mesma até os pequenos prazeres. Levantei-me e fui até o computador. Tínhamos uma planilha de gastos compartilhada, que eu atualizava com rigor. Nos últimos 8 meses, 120 mil rublos haviam sido sacados da conta deles sem justificativa. Despesas de trabalho, gastos pequenos. Contei, cerca de 15 mil por mês. 15 mil do nosso orçamento familiar para outra mulher, jantares, presentes, hotéis. Troquei de roupa e decidi checar mais um detalhe. A 2 quadras de casa havia uma farmácia 24 horas onde, segundo a vizinha Galina Feodorovna, Victor havia sido visto dentro do carro com uma mulher. Talvez alguém lá o reconhecesse. A farmácia estava quase vazia. Domingo, poucos clientes. Atrás do balcão, uma mulher conhecida. Às vezes nos cruzávamos no prédio. Bom dia, Valentina, cumprimentei, forçando um sorriso natural. Não saberia me dizer. Meu marido não esteve aqui na sexta-noite? Victor Krotsov, alto, moreno. Ela me reconheceu e assentiu. Esteve, sim. Comprou um creme caro, vitaminas femininas. Hesitou como se lembrando do resto. E preservativos, completei seca. Valentina baixou os olhos. Sim. Fiquei até surpresa. Afinal, somos quase vizinhas. Ficou estranho. Lembra quanto custou no total? Não tenho certeza, mas uns 3.500 rublos. O creme era francês caro. Agradeci e saí. 3.500 em mimos para a mulher que destruía meu casamento. E isso era só um dia. No caminho de volta passei por um posto de gasolina e avistei um carro conhecido, o velho Volkswagen de Anatoly Pavlovich, colega de Victor. Parei. Zinaida Petrovna, que coincidência, sorriu ele ao me ver aproximar. Saí para fazer compras, menti. E o senhor? Vou para a Dacha. Hora de colher batatas. Falamos do tempo, dos preços, das dificuldades financeiras. Então, como quem não quer nada, perguntei. O Victor passou por aí ontem. Ele disse que a máquina de lavar de vocês quebrou. Anatoly Pavlovich me olhou confuso. Que máquina de lavar? Não esteve. Nem temos máquina. Lavamos a moda antiga no tanque. Fez uma pausa e acrescentou. Aliás, o Victor anda esquisito ultimamente. Na sexta tirou folga por assuntos pessoais, todo animado. Disse que era aniversário de vocês. Fiquei surpreso, achava que tinham se casado em abril. É em abril, confirmei, sentindo algo se romper dentro de mim. Voltei para casa como se estivesse em transe. Todas as peças se encaixavam. Meu marido, com quem dividira um quarto de século, há um ano mantinha um caso com uma mulher mais jovem. Gastava nosso dinheiro em jantares e presentes para ela. Mentia para meu rosto, ria às minhas costas. Peguei o telefone que encontrei na despensa e o deixei em cima da mesa, bem à vista. Que soubesse, eu tinha descoberto tudo. Chega de fingimento, chega de brincar de gato e rato. Sentei-me junto à janela e esperei por ele. Sem mais meias palavras, sem mais insinuações. Era a hora de encarar a verdade, por mais amarga que fosse. Victor não voltou para dormir. Ligou tarde da noite, dizendo que a coluna de gás dos Petrovich tinha quebrado e ele precisaria ficar.
A voz soava falsa, mas eu apenas respondi tudo bem e desliguei. Estranhamente não sentia lágrimas nem desespero, apenas uma determinação gelada. Chega de suposições, chega de meias medidas. Era hora de saber toda a verdade. Ver com meus próprios olhos. Pela manhã, tirei um dia de folga no trabalho pela primeira vez em 3 anos. Liguei para Marina Sergeyevna, minha subordinada, e inventei uma enxaqueca. Sentia vergonha de mentir, mas não via outra saída. Às 9 horas já estava no ônibus rumo ao subúrbio, onde moravam os pais de Victor. O plano amadurecera durante a noite, questionar o sogro sobre a misteriosa tia Vera e sua casa, mencionada nas mensagens. A intuição dizia que aquele era o lugar onde Victor encontrava ela. Nem em pensamentos eu conseguia chamá-la de amante. Ivan Fyodorovitch mexia na horta quando abriu o portão. Endireitou-se, enxugando as mãos nas calças gastas. Zinosha, que surpresa! O Victor não veio com você? Não, está trabalhando, respondi, tentando soar natural. Resolvi visitá-lo sozinha. Como está a saúde? Que saúde nesta idade? Deu de ombros o sogro. Mas vamos levando. Entre, a mãe fez blinis. Na cozinha, o cheiro de manteiga derretida e mel. Kladia Ivanovna, pequena e ágil apesar dos anos, veio me abraçar. Zinosha, minha querida, por que não avisou? Eu teria arrumado a casa, preparado algo melhor. Tudo está perfeito, olhei ao redor, impecável. Desculpe a visita sem aviso. Enquanto tomávamos chá com blinis, conduzia a conversa com cuidado para os vizinhos. Quem morava por perto? Como iam os velhos conhecidos? Kladia Ivanovna contava as novidades da vila até que, como quem não quer nada, perguntei. E a tia Vera, como está? O Victor disse que foram para o sul. Ela me olhou intrigada. Que tia Vera? Ah, você quer dizer Vera Nikolaevna? Não é parenta, só vizinha. Sim, viajou com o marido para Napa, ficar 3 meses com a filha. Tem um sanatório bom por lá. E a casa está vazia? Perguntei, o mais natural possível. Está. O que fazer? Hesitou. Só que o Vitinka pegou as chaves semana passada. Disse que um amigo precisava de lugar para ficar. A Vera Nikolaevna teria permitido. Sua voz tremeu. Ela desviou o olhar e percebi, desconfiava. Talvez não soubesse ao certo, mas sentia que algo estava errado. Onde fica essa casa? Perguntei, fingindo esquecimento. Ivan Fyodorovitch, até então calado, interveio de repente. Zina, você está escondendo algo. Por que o Victor não veio com você? Brigaram? Olhei para seus olhos desbotados, porém perspicazes. Mentir para aquelas pessoas que sempre me trataram como filha, era demais para mim. Não sei onde está o Victor, admiti baixinho. Acho que tem alguém na vida dele. Um silêncio pesado pairou sobre a cozinha. Então Kladia Ivanovna suspirou, levantou-se, tirou um caderninho da cristaleira e arrancou uma folha. Aqui está o endereço, escreveu com a mão trêmula. Casa azul com persianas brancas, a 5 minutos da parada de ônibus. Fez uma pausa e acrescentou, eu. O rosto de Kladia Ivanovna se contraiu em uma expressão de dor materna enquanto completava a frase. Não sei nada com certeza, mas o coração de mãe pressente. No último mês, ele andava diferente. Sempre com pressa, falando baixo ao telefone. Peguei o papel, beijei sua face enrugada. Obrigada. Precisava saber a verdade. Não importa o que encontrar lá, Ivan Fyodorovitch interrompeu, com a voz rouca de preocupação. Lembre-se, você é como uma filha para nós. Sempre será. Os olhos arderam, mas engoli as lágrimas. Não era hora para fraqueza. A casa azul de persianas brancas apareceu logo, arrumada com um pequeno jardim onde as últimas flores de outono resistiam ao frio. O portão não estava trancado. Segui pelo caminho de pedras, subi os degraus do alpendre e parei diante da porta, ouvindo. Silêncio. Mas no parapeito, um vaso de violetas. E ao lado da escada, um par de tênis masculinos. Tênis que eu mesma havia dado a Victor no Natal passado. O coração batia descompassado quando girei a maçaneta. Destrancada. Respirei fundo e entrei. O cheiro de café misturado a um perfume feminino invadiu minhas narinas. No cabideiro da entrada, sua jaqueta ao lado de um casaco leve. Sobre o móvel do corredor, 2 xícaras, uma navalha de barbear, uma nécessaire de maquiagem. Tudo falava de uma vida a 2. Avancei em silêncio como se pisasse em vidro. Na sala, revistas espalhadas sobre a mesinha de centro, uma máquina de café cara, aquela que Victor tanto queria, mas que sempre adiamos como desnecessária. Na prateleira, uma foto emoldurada, ele e uma mulher, sorridentes, bronzeados com o mar ao fundo. Felizes. Da cozinha vinham vozes e o tilintar de talheres. Encostei-me na parede, contendo a respiração.
Me passa o saca-rolhas, querido, disse uma voz feminina melodiosa, jovem. Já vou, Svetik, respondeu Victor, com um tom que eu não ouvia há anos, doméstico, carinhoso. Fechei os olhos, reunindo forças, e dei um passo à frente. Eles estavam junto à mesa posta para dois, velas, vinho, um prato que parecia saído de um restaurante caro. Ela usava um vestido azul escuro, justíssimo, os cabelos longos e pintados caindo em ondas, a maquiagem impecável como de revista. Mãos cuidadas, unhas feitas. Ele vestia uma camisa que eu nunca vira, provavelmente nova, barbeado com um aroma de colônia que não era das nossas. Ao me verem, congelaram. No rosto de Victor, um turbilhão de emoções. Surpresa, medo, vergonha, irritação. Ela, porém, mal piscou. Parecia mais aborrecida do que surpresa, como se eu tivesse estragado uma celebração. Zina, foi tudo que Victor conseguiu dizer. Resolvi visitar seus pais doentes, falei, com uma calma que me surpreendeu. Eles, aliás, ficaram muito admirados ao descobrir que estavam enfermos. Victor olhava de mim para ela e vice-versa, claramente sem saber o que fazer. Você deve ser Zinaída, disse a mulher, dando um passo à frente. Me chamo Svetlana. Victor e eu íamos contar tudo a você. Mesmo? Sorri amargo. Depois de esvaziar nosso orçamento familiar? Daqui a 2 anos? Zina, não comece assim. Victor finalmente encontrou a voz. Vamos sair, conversar a sós. Por quê? Olhei ao redor. Aqui está tão aconchegante. Um jantar íntimo. Ah, sim, hoje é aniversário, não é? Eles trocaram um olhar. Você acertou, admitiu Svetlana, indicando uma cadeira com a naturalidade de quem recebe uma visita inesperada em sua casa. Victor, sirva um pouco de vinho à nossa convidada. Não preciso, cortei. Quero só a verdade. Há quanto tempo isso dura? 1 ano e alguns meses, respondeu ela, sem pestanejar, fitando-me nos olhos. Nos conhecemos na barbearia onde trabalho. Victor foi cortar o cabelo, e conversamos. Zina, escuta. Victor deu um passo em minha direção. Há anos somos estranhos. Vivemos como vizinhos, dormimos em quartos separados. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Que tivemos uma conversa de verdade? Senti a raiva subir como uma maré. Ou preferiu logo arrumar uma amante e gastar nosso dinheiro com ela? Nosso dinheiro? Svetlana arqueou uma sobrancelha irônica. Pelo que sei, Victor trabalha e ganha o dele. Ganha e deposita no orçamento familiar que administro há 20 anos, retruquei. O mesmo orçamento que paga o aluguel, compra comida, guarda para a aposentadoria, e agora também bancava jantares, perfumes e viagens ao mar para vocês. Victor, meu amor, espere aqui. Svetlana pousou a mão em seu ombro. Zinaída Petrovna, você fala de dinheiro. E os sentimentos? Seu tom era doce, quase condescendente. Victor é infeliz há anos. Ele sempre quis filhos e você se recusou. O golpe me fez recuar como se tivesse levado um soco. Ele havia contado a ela. Havia falado sobre isso. Não podíamos ter filhos, consegui dizer, a voz trêmula. Tive problemas de saúde. Fizemos exames, tratamentos. Nunca tentamos adoção, é verdade, mas... E eu quero dar um filho a Victor, interrompeu Svetlana, com um sorriso de compaixão falsa. Ele tem 54 anos. É a hora de ser pai, enquanto ainda tem força e saúde. Olhei para Victor. Ele mantinha os olhos baixos, sem coragem de me encarar. Então é isso? Perguntei baixinho. Decidiu começar uma nova vida com uma mulher mais jovem, que lhe dará o filho que eu não pude. Não é só isso, Zina, ele finalmente levantou o rosto. Somos pessoas diferentes. Você vive pelos seus livros, eu pelo meu trabalho. Há muito deixamos de ser um casal. Somos só companheiros de apartamento convenientes. E não conseguiu me dizer isso? A amargura transbordava em cada palavra. Preferiu mentir, se esconder, fazer de mim uma idiota? Devia ter falado há 1 ano. Ou 2. Ou 5 se estava tão infeliz, atirei. Mas não. Escolheu me trair pelas costas. O silêncio tomou conta da cozinha. Svetlana olhou demonstrativamente para o relógio. Acho que vocês têm muito o que conversar. Beijou Victor na face. Esperei na sala. Quando ela saiu, Victor afundou na cadeira pesado. Desculpe, murmurou. Sei que agi como um covarde. Não queria magoar você. Por isso fiz tudo às escondidas. Sorri sem alegria. Falar de mim com ela, rir da ingênua Zinca. Balancei a cabeça. Li suas mensagens, vi as fotos. Sei que foram ao mar enquanto eu achava que você estava pescando. Sei quanto gastou nela. Ele permaneceu calado, fixando o chão. Não faz ideia de como é humilhante, continuei.
Descobrir que por 1 ano e meio não fui sua esposa, mas só a administradora do dinheiro que bancava a felicidade de outra pessoa. Economizando, planejando, acreditando. Enquanto você construía uma vida paralela. Eu ia contar, gaguejou. Não sabia como. Temia que você não suportasse. Não era por mim que tinha medo, sacudi a cabeça. Era do escândalo, da divisão dos bens, do julgamento alheio. Era cômodo ter uma esposa que cuidava da casa e uma amante para se divertir. Ele ergueu os olhos. Havia culpa ali, mas também alívio, o alívio de não precisar mais se esconder. E agora? Perguntou. Endireitei as costas. Agora você faz as malas e sai do nosso apartamento. Uma pausa. Depois veio o divórcio. Virei-me e saí, sentindo desmoronar de 25 anos que eu chamara de minha vida. Cheguei em casa já anoitecia. O vento úmido de outubro cortava como lâminas, mas o frio dentro de mim era mais profundo. Subi os degraus devagar, abri a porta e parei no limiar. 25 anos juntos. Tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Sem tirar o casaco, entrei no quarto e abri o armário. As roupas de Victor ocupavam metade das prateleiras, camisas, calças, suéteres. Peguei uma mala grande do alto do guarda-roupa e comecei a dobrar suas coisas metodicamente. Sem lágrimas, sem gritos. Só gestos precisos. Movimentos medidos, como se estivesse fazendo uma tarefa doméstica qualquer. A camisa que eu lhe dei de aniversário no ano passado. O suéter que sua mãe tricotou. As chinelas gastas, pequenos fragmentos de uma vida compartilhada, cada um deles agora só me trazendo um gosto amargo. À meia-noite, tudo estava pronto. 2 malões e uma bolsa esportiva grande aguardavam no corredor. Lá estavam todas as coisas essenciais: roupas, sapatos, documentos, objetos de barbear. Deixei apenas as fotografias de nós dois, não consegui me forçar a tocá-las. Pela manhã, liguei para o trabalho e pedi mais um dia de folga. Pela primeira vez em anos, permiti-me o luxo de 2 fins de semana seguidos sem obrigações. Mas a situação era excepcional. Precisava organizar o que restava da minha vida. Victor apareceu por volta das 10 e entrou hesitante, como se estivesse em uma casa estranha. Olhou ao redor. Ao ver as malas no corredor, congelou. Já separei tudo, falei com calma. Verifica, talvez tenha esquecido algo. Ele assentiu em silêncio, baixando os olhos. Não me olhou, seja por vergonha, seja por alívio de que tudo estivesse sendo resolvido tão facilmente. Zina, eu comecei, mas o interrompi. Não, Vitia. Tudo já foi dito. Vou entrar com o divórcio. Por acordo mútuo levaria 1 mês. A casa seria dividida pela metade. Ela valia cerca de 3.200.000. Não vou reclamar minha parte. Você também não vai, certo? Perguntei, seca. Metade é sua por lei. É justo. Mas há mais uma coisa. Tirei do bolso do roupão uma folha de papel dobrada. Aqui está o extrato da sua conta nos últimos 8 meses. 120.000 rublos gastos sem explicação. Dinheiro do nosso orçamento familiar que você usou para a sua Svetlana. Victor estremeceu. Esse dinheiro você me devolverá integralmente, continuei. Pode ser em parcelas, se não tiver tudo de uma vez. Afinal, agora terá que sustentar 2 casas. Está bem, respondeu ele com voz abafada. Devolverei. E perdoe-me se puder. Olhei para aquele homem que já não reconhecia. Um dia o amei, confiei nele, sonhei em envelhecer ao seu lado. Agora, entre nós, só restavam números, valores, termos jurídicos frios. Sabe o que mais dói, Vitia? Perguntei baixinho. Não é a traição, nem a mentira. É que você não teve coragem de me dizer a verdade. Poderíamos nos separar como pessoas, talvez não como amigos, mas ao menos como 2 pessoas que se respeitam. Ele levantou os olhos, cheios de lágrimas. Tinha medo de te magoar. E assim não magoou. Sorri, amarga. Pega suas coisas e vá. As chaves pode deixar na comoda. Ele assentiu, pegou as malas e dirigiu-se à porta. No limiar, virou-se. Ainda acho que você é a melhor pessoa que já conheci, Zina. E eu já não penso mesmo de você, respondi fechando a porta atrás dele. O apartamento ficou em silêncio. Sentei-me devagar no sofá, esperando que as lágrimas viessem. Mas não vieram. Só uma estranha leveza, como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. O peso das mentiras, das meias-verdades, de uma vida que há muito já não era real. Liguei para minha velha amiga Tamara Ivanovna. Não nos víamos com frequência nos últimos anos. A rotina, o trabalho, interesses diferentes. Mas sabia que poderia contar com ela. Tamara, sou eu, Zina. Desculpe incomodar. Zinocha, que bom ouvir você. O que aconteceu? Vitia e eu vamos nos separar, falei direta. Preciso de um bom advogado de família.
Você não mencionou uma vez que sua sobrinha conhecia uma? Do outro lado da linha, houve uma pausa. Meu Deus, Zina. Sim, claro. Galina Sergeevna Timofeeva, muito competente. Vou procurar o telefone dela agora. E você? Como está? Estou bem, respondi, surpresa por ser verdade. Depois te conto os detalhes. Vou aí à noite, decidiu Tamara firme. Com um bolo e conhaque. Não aceito recusa. Sorri para o telefone. Obrigada. 1 hora depois, já estava no escritório de Galina Sergeevna Timofeeva. Uma mulher rigorosa por volta dos 50, com olhos atentos e cabelo grisalho impecavelmente penteado, ouvia minha história enquanto fazia anotações em um bloco. Então, 25 anos de casamento sem filhos, patrimônio apenas o apartamento e objetos pessoais, resumiu, quando terminei. E esses 120 mil que ele gastou com a amante. Galina Sergeevna assentiu. O apartamento é simples, por lei, divide-se ao meio. Já o dinheiro é mais complicado. Tecnicamente, também é bem comum se gasto durante o casamento, mas podemos entrar com uma contestação por uso indevido do patrimônio conjunto. As chances são de 50%, mas vale tentar, principalmente se você tiver provas, extratos, recibos. Melhor ainda seria um reconhecimento por escrito de que o dinheiro foi usado para essa mulher. Pensei. Tinha apenas os extratos e as mensagens que encontrei no armário, mas nelas não havia menção direta a dinheiro. Entendo, disse a advogada, notando minha hesitação. Sugiro o seguinte: entramos com o divórcio por acordo mútuo, que é o caminho mais rápido e menos doloroso. Paralelamente, redigimos um acordo de divisão de bens onde conste a devolução desse valor. Se ele assinar, ótimo. Se não, teremos que recorrer à justiça, mas isso demora mais e sai caro. Quanto tempo tudo isso levaria? Com acordo e sem disputas por bens, 1 mês a partir da entrada do pedido. Se for pela via judicial, de 3 meses a meio ano. Suspirei. 6 meses em suspense era demais. Vamos torcer pelo bom senso dele, observou Galina Sergeevna. Afinal, ele claramente se sente culpado, e pessoas culpadas costumam ceder. Quando todas as formalidades foram resolvidas e o pedido redigido, senti um alívio estranho. Algo grande e importante estava se encerrando em minha vida. Mas em vez do vazio, uma luz tênue de novas possibilidades começou a surgir no horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia pessoas que se importavam comigo por quem eu era, não por ser a esposa de Victor. Sim, a vida continua a repetir, olhando pela janela para as luzes tremeluzentes da cidade à noite. Sabe, até me alegro um pouco que as coisas tenham terminado assim. Pelo menos agora conheço a verdade. E a verdade, como dizia minha mãe, vale mais que ouro. Tamara ergueu seu copo. A nova fase da sua vida, Zina, será melhor que a anterior, você vai ver. E por algum motivo, acreditei que seria assim. O tempo é uma coisa estranha. Ora se arrasta como uma eternidade, ora voa num piscar de olhos. Aquele mês de espera pelo divórcio pareceu uma vida inteira. Eu ia ao trabalho, conversava com os leitores, sorria para os colegas, mas por dentro contava os dias até poder virar aquela página. Victor não ofereceu resistência. Assinou todos os papéis, concordou em devolver o dinheiro gasto com Svetlana. Nossos encontros se limitavam ao escritório do advogado, cumprimentos frios, discussões secas sobre a divisão dos bens. Seus olhos estavam apagados, culpados, mas já não me importava. Quando finalmente recebi o carimbo de divorciada no passaporte, não senti alegria nem tristeza, apenas alívio. Como se tivesse tirado das costas uma mochila pesada depois de uma longa e exaustiva caminhada. Vendemos o apartamento 6 meses depois. Encontrei um pequeno de 2 quartos em um bairro novo, claro, com vista para um parque por 1.800.000 rublos. Guardei o restante do dinheiro no banco. Pela primeira vez na vida, tinha uma conta só minha, sem precisar prestar contas a ninguém. A mudança surpreendeu-me por ser tão prazerosa. Livrei-me dos móveis velhos, comprei outros novos, simples e claros. Nada de relíquias familiares, nada de objetos que trouxessem memórias. Apenas uma página em branco, apenas o futuro. O trabalho na biblioteca ganhou novo significado. Criei um projeto de tardes literárias para idosos e um clube infantil de leitura aos sábados. Voltava para casa cansada, mas satisfeita. E o mais surpreendente, parei de economizar em pequenas coisas. Comprei o jogo de chá de porcelana que sempre quis. Assinei a academia, passei a ir ao teatro. Minha sogra ligava de vez em quando, perguntava como eu estava, contava notícias da aldeia. Nunca mencionava Victor, e eu não perguntava. Não por maldade, mas porque simplesmente não tinha mais interesse. Tamara passou a me visitar com mais frequência, às vezes com tortas caseiras, outras com livros novos.
Uma vez trouxe um convite para uma noite cultural no colégio onde lecionava um conhecido dela. Alexandre Nikolaevich, historiador, explicou. Viúvo, aliás, e um homem muito interessante. Imagina, participou de expedições arqueológicas, escavou uma cidade antiga. Tamara, você está tentando me casar? Ri, mas aceitei o convite. A noite foi surpreendentemente agradável. Alexandre Nikolaevich, alto, com fios prateados nas têmporas e olhos castanhos vivos, falava com paixão e humor. Depois da palestra conversamos sobre livros, história, a vida. Venha nos visitar na biblioteca, convidei no final. Temos um ótimo acervo de história regional. Talvez encontre algo útil para suas aulas. Ele apareceu uma semana depois. Depois outra vez. E mais uma. Gradualmente nossos encontros se tornaram uma tradição. Toda quinta-feira, depois do trabalho, tomávamos chá em meu gabinete e falávamos de tudo, dos livros que líamos, de seus alunos, dos meus leitores. Ele falava da falecida esposa sem drama, com ternura e uma tristeza serena. Contei-lhe sobre meu divórcio sem amargura, como um fato da vida. Zinaida Petrovna, disse ele certa vez, passei anos achando que minha vida terminou com a partida de Lena. Vivi 10 anos sozinho, mas agora entendo que a vida continua, e ainda há tanto de bom pela frente. Olhei em seus olhos e de repente percebi que me sentia bem ao lado daquele homem. Calma, segura, acolhedora. Nosso primeiro beijo aconteceu na primavera, exatamente 1 ano depois do divórcio. Caminhávamos pelo parque quando começou a chover, uma chuva morna de primavera, cheirando a lilazes e grama fresca. Corremos para nos abrigar no ponto de ônibus, molhados, rindo. E de repente ele me abraçou e me beijou. Tão simples, tão natural. Como se estivéssemos juntos a vida toda. Desculpe, disse ele, constrangido. Há muito tempo queria, mas tinha medo de assustá-la. Não tem problema, sorri. Eu também queria há muito tempo. Nosso relacionamento fluiu sem pressa, sem dramas ou paixões doentias. Apenas um sentimento profundo e maduro entre duas pessoas que sabiam o valor do tempo e de si mesmas. Passávamos os fins de semana juntos, fazíamos pequenas viagens, conhecíamos os amigos um do outro. Alexandra adorava cozinhar e frequentemente me surpreendia com suas experiências culinárias. Eu lia para ele trechos interessantes dos livros que encontrava no trabalho. 1 ano depois ele me pediu em casamento durante um jantar com anel e champanhe, como manda o figurino. Ri e aceitei. Aos 54 anos, casei-me pela segunda vez, com um vestido azul simples e um buquê de flores silvestres. A cerimônia foi pequena, apenas os mais próximos. Tamara, claro, esteve presente como testemunha e depois brincou por horas que agora poderia abrir uma agência de casamentos. Meus ex-sogros, agora apenas sogros do passado, mandaram um telegrama de parabéns e uma cesta de maçãs de seu pomar. No 3º aniversário de nosso casamento, quando nos preparávamos para uma pequena viagem pela Rota Dourada, recebi uma ligação de Claudia Ivanovna. Zinocha, sua voz soava preocupada. Desculpe incomodá-la, mas não sei com quem mais falar. Resultou que Victor estava com problemas. Svetlana lhe dera um filho, mas a vida conjugal não havia dado certo. Ele começou a beber, depois a trair. A história se repetia com uma precisão assustadora. Imagine só, suspirou Claudia Ivanovna. Achava que encontraria felicidade com uma mulher mais jovem, e veja no que deu. Ouvi-a com uma estranha distanciamento, como se falasse de personagens de um romance, não de pessoas que um dia fizeram parte da minha vida. Sem triunfalismo, sem amargura. Apenas a calma compreensão de que cada um colhe o que planta. Obrigada por me contar, agradeci com sinceridade. Mas preciso ir, Alexandre Nikolaevich, e eu temos um ônibus para pegar. Você é feliz, Dina? Perguntou ela de repente. Sim, respondi sem hesitar. Muito feliz, e era pura verdade. Eu realmente era feliz em minha nova casa, com um marido que me olhava com amor e respeito, com um trabalho que me trazia alegria, com planos para um futuro que já não me assustava. A vida me ensinou verdades simples mas importantes. A honestidade é a base de qualquer relação. Toda pessoa tem direito à felicidade, independentemente da idade. A traição de um não deve matar a fé nos outros. E acima de tudo, nunca é tarde para começar do zero. Há algum tempo, achava que aos 52 anos, com o casamento desfeito, a vida terminava. Hoje sei que não é assim. A vida continua enquanto você estiver disposto a seguir em frente. Todas as noites, Alexandre e eu tomamos chá em nossa pequena varanda, observamos o pôr do sol e conversamos sobre tudo. Abertamente. Honestamente. Sem segredos.
E entendo que isso é a felicidade verdadeira, não a paixão turbulenta da juventude, mas o porto seguro da maturidade, onde você é aceito por inteiro com suas rugas, suas manias e suas histórias do passado. A verdade, de fato, vale mais que ouro. Às vezes amarga, mas sempre libertadora. Sentada na varanda de nossa casa, muitas vezes refaço mentalmente o caminho que percorri nestes 3 últimos anos. Um caminho marcado pela traição que quase me destruiu, pelo divórcio doloroso após 25 anos de casamento, pelo apartamento vazio que deixei para trás sem um pingo de saudade. Mas também um caminho que me levou a uma nova casa, a um novo trabalho e a um novo amor, mais profundo e sincero do que tudo que vivi antes. Há 3 anos encontrei por acaso um comprovante de restaurante no bolso do casaco do meu então marido. Um simples pedaço de papel que virou minha vida de cabeça para baixo. Lembro-me de como fiquei parada junto à janela, segurando aquele papel maldito, sentindo o mundo que conhecia desmoronar. A mentira, a traição, tudo aquilo que eu mais temia se tornou realidade. Mas eu resisti. Não apenas resisti, reconstruí minha vida do zero. Uma vida sem máscaras, sem fingimentos, sem concessões humilhantes, uma vida em paz com minha própria consciência. Hoje de manhã, Alexandre me surpreendeu com um buquê de flores silvestres, sem motivo algum. Deixou-a sobre a mesa ao lado da xícara de café, beijou-me suavemente na têmpora e saiu para corrigir os trabalhos de seus alunos. Enquanto olhava para aquelas flores simples, pensei: eis aqui a felicidade verdadeira. Não nos discursos grandiosos nem nas promessas inflamadas, mas nos pequenos gestos do cotidiano, no cuidado mútuo, no respeito que permite sermos exatamente quem somos. Ontem, Claudia Ivanovna ligou para contar sobre o neto, filho de Victor e Svetlana. O menino já tem 2 anos, esperto e falante. Mas eles mal o veem. Svetlana proibiu as visitas, especialmente depois de flagrar Victor com outra mulher. A história se repete como um reflexo distorcido no espelho. Não senti alegria nem dor ao ouvir aquilo, apenas uma tristeza profunda pela criança, crescendo em meio a tanta fratura. Na biblioteca, nossos projetos têm dado frutos. Iniciei cursos de informática para idosos, e Alexandre tem me ajudado a ensinar esses senhores e senhoras a navegar pela internet. Você deveria ver como seus rostos se iluminam quando, pela primeira vez, conseguem fazer uma videochamada com os netos. Nessas horas, entendo o real valor do nosso trabalho. Sobre a cômoda ao lado da cama, agora há 2 fotografias. Em uma, Alexandre e eu no dia do nosso casamento. Na outra, meus pais, jovens e radiantes. Às vezes olho para eles e penso: que pena não terem vivido para ver sua filha, enfim, encontrar a felicidade autêntica. Minha mãe sempre dizia: a verdade vale mais que ouro. Hoje compreendo quão sábias foram suas palavras. Dias atrás, enquanto organizava coisas antigas, encontrei a aliança do meu primeiro casamento. Fiquei longo tempo olhando para ela, recordando aquele dia de abril, 28 anos atrás, quando Victor a colocou em meu dedo. Tantos sonhos, tantas expectativas. Guardei o anel numa caixinha, sem jogá-lo fora, sem vendê-lo. Que fique como lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher a verdade, por mais amarga que seja. Ao adormecer ao lado de Alexandre, muitas vezes penso não no passado, mas no futuro, nas viagens que planejamos, nos livros que queremos ler juntos, em nossas pequenas tradições, os passeios dominicais no parque, os concertos caseiros de música clássica, os chás noturnos nesta mesma varanda. E sabe de uma coisa? Sou feliz de um jeito novo, diferente, mas profundamente real. Porque aprendi o essencial. A felicidade não está na ilusão de um casamento perfeito, nem no título de esposa de Viktor Kratsov, nem na manutenção de um relacionamento a qualquer custo. A felicidade está em ser fiel a si mesma, em defender a própria dignidade, na coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. Tamara costuma brincar que eu deveria escrever um livro sobre como encontrar a felicidade depois dos 50. Talvez um dia eu escreva sobre a importância de ouvir o próprio coração. Sobre como o apoio de amigos verdadeiros faz diferença nas horas difíceis. Sobre como nunca é tarde para um novo amor, novas descobertas, novos começos. Por enquanto, simplesmente vivo uma vida plena e autêntica, sem olhar para trás com arrependimento, sem temer o amanhã. Ao lado de alguém que enxerga em mim não apenas uma companheira, mas uma pessoa com suas próprias ideias, emoções e sonhos. Com um trabalho que me traz não só sustento, mas alegria. Com amigos que permaneceram ao meu lado na tristeza e na felicidade. Meu novo bracelete dourado, presente de Alexandre pela nossa data especial, brilha em meu pulso. Mas sei que o ouro mais valioso é a verdade.
A verdade sobre mim mesma, sobre meus sentimentos, sobre meus limites. Essa verdade que, no fim das contas, é a única coisa que nos torna verdadeiramente livres. Há 3 anos eu estava à porta do nosso antigo apartamento, com malas cheias das coisas de Victor, sem saber o que o futuro me reservava. Hoje estou à porta de uma nova vida, com o coração cheio de amor, os olhos cheios de certeza e a gratidão por cada dia vivido. Se alguém me perguntasse se lamento o que aconteceu, responderia com toda a honestidade, não. Porque foi justamente essa prova que me ensinou a lição mais importante. A verdade de fato vale mais que ouro. E foi essa verdade que me deu forças não apenas para sobreviver, mas para conquistar uma felicidade genuína.